Pessoal, mais um Pílula de Conhecimento. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão das licitações, né? Que é o item 16 do edital. E eu vou falar sobre a Lei 8987, que é trata das questões da concessão e permissão, né? Esse artigo, essa lei, ela é baseada no artigo 175 da Constituição, que fala sobre a prestação de serviços públicos, né? No caso, o poder concedente, que é o Estado, né, ele poderá conceder a prestação de serviços públicos, né, para particular. A gente chama de concessão quando há uma obra precedida, né, uma obra precede a prestação de serviço, e permissão quando é só o serviço, né. Quem fiscaliza a concessão é o poder concedente e os usuários. Os dois têm essa possibilidade de fiscalizar, né? A concessão é oficializada por contrato, sempre, né? E esse contrato vai ser regido pelo edital que foi disponibilizado previamente, né? Agora, o serviço prestado pela concessionária ou permissionária, ele tem que ser um serviço adequado. Como que a gente vai verificar se ele é adequado? Primeiro, ele tem que ter regularidade, né? O serviço tem que manter a mesma qualidade sempre, né? Tem que ter continuidade, o princípio da continuidade. Ele não pode parar, né? Ele tem que ser eficiente, né? O princípio da eficiência, o princípio da segurança, o princípio da atualidade, que os prestadores de serviço têm que estar sempre com equipamentos atualizados, né, novos, em bom estado de uso, né? O princípio da generalidade, que é basicamente a impessoalidade, né? Então, se eu presto serviço de telefonia, a mesma qualidade para você tem que ter para o seu vizinho, né? O princípio da cortesia, né? Então tem que tratar os usuários bem, e o da modicidade das tarifas, ou seja, as tarifas têm que possuir um preço adequado, né? Aí o usuário, ele tem alguns direitos e deveres, né? O primeiro direito é receber um serviço adequado, né? Também tem o direito de receber informações da concessionária sobre a prestação de serviço, né? Ele tem o direito à liberdade de escolha, quando é o caso. Então, posso comprar o telefone desse ou daquele, posso dar essa ou aquela linha de ônibus, né? Ele tem direito a um canal de reclamação direto com a concessionária, né? E a obrigação que ele tem é de manter em bom estado a estrutura, né? Nesse serviço prestado pelas concessionárias e permissionárias, o usuário sempre vai ter direito a 6 datas para pagamento. Então ele pode pagar o serviço utilizado em até 6 vezes, né? E as tarifas, né, acordadas, elas podem ser atualizadas, né, periodicamente, de maneira a manter o equilíbrio econômico, ou seja, a concessionária ou permissionária receber, né, o pagamento pelo serviço que ela está prestando de acordo com o que o mercado paga, né? Agora, sempre que o contrato é seguido, considera-se que o equilíbrio econômico é obtido também, né? Então o concessionário não vai ter prejuízo se o contrato for 100% seguido, né? Agora, para favorecer a modicidade das tarifas, é possível prever, né, outras fontes de renda para a concessionária. Então, por exemplo, a permissionária de ônibus, né, ela pode alugar os espaços do ônibus para empresas de marketing, publicidade. Isso é uma fonte de renda alternativa dela, né? Pode-se também cobrar tarifas diferenciadas para grupos distintos de usuário, então usuário corporativo, usuário pessoa física, por aí vai, né? Agora, toda concessão e permissão, ela ocorre por licitação, né? E essa licitação tem que respeitar os princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade, da igualdade, do julgamento objetivo e da vinculação a instrumento convocatório. Então, sempre tem que seguir esses princípios, né? Como que avalia-se a licitação, né? A licitação pode ser avaliada pela tarifa que vai prestar o usuário, né, que o usuário vai pagar, pela oferta
que a concessionária está fazendo, né? Ou pela tarifa mais oferta, uma união dos dois, né? Ou pela melhor técnica, né? Ou pela oferta mais a melhor técnica, ou então pela melhor oferta, né? Da concessionária para o poder concedente após a qualificação das empresas, né? E sempre a empresa brasileira é quem vai ter prioridade, né? Então, se tiver em igualdade uma empresa estrangeira brasileira, o brasileiro vai ter prioridade em assumir a concessão ou permissão, né? Só que a concessão e permissão, elas não garantem exclusividade para a empresa. Então, né, o governo pode ceder concessão para uma empresa e para outra também, né? Bom, o edital ele deve seguir a Lei 8666, né? Que conta com objeto, conta com a descrição, prazos, critérios, né? As fontes de receita alternativa que a concessionária e o permissionário terão, reajustes, fala sobre os bens reversíveis para o poder concedente, que serão reversíveis depois, né? Fala sobre o responsável pela execução das atividades, né? Vai ter desapropriação, quem que vai ser o responsável pela desapropriação? Isso tudo tem que contar no contrato, né? E se for um consórcio, tem que mostrar quem que é a empresa líder, né? Detalhando as obras que vão ser demandadas, por aí vai, né? A habilitação e o julgamento pode ser invertido dessa ordem. Pode fazer a habilitação primeiro e o julgamento depois, ou o julgamento primeiro e a habilitação da empresa depois, né? Agora, no caso de consórcio, quando tem um consórcio de empresas querendo aquele poder concedente, pode ser que o poder querendo aquele serviço, pode ser que o poder concedente exija que eles formem uma empresa, né? E estabeleçam uma empresa, né? Agora, todas as regras do contrato firmado, eles são estabelecidos pela lei. Não tem uma regra que não esteja em lei, né? Para ser um concessionário ou permissionário tem que estar em lei as regras, né? Embora o contrato possa prever mecanismos privados de resolução de conflitos, né? Agora, a concessionária é responsável por todo serviço que vai prestar, né? Aí ela arca com os prejuízos ao Estado, se ocorrerem. Então, aquela prestação de serviço denotou um prejuízo para o Estado. Então, responsabilidade do concessionário, né? Para o usuário, também concessionário, ou terceiros, né? Qualquer prejuízo que der para qualquer uma das partes, a concessionária ou permissionária é quem vai arcar com esse prejuízo. E a subconcessão, né? Então, uma empresa ganhou a concessão e distribuiu para outra empresa. Ela só é possível se o poder concedente autorizar, né? Do mesmo modo ocorre para transferência do controle. Então, a concessionária ganhou a concessão e vai transferir o controle para outra empresa. Só pode se o poder concedente autorizar também, né? Se essas empresas forem optar por financiamento, elas podem utilizar os direitos que ela tem da concessão como garantia. Eu posso dar, tem direito de explorar a rodovia, cobrando pedágio durante 30 anos. Eu posso usar isso como garantia para conseguir um financiamento, né? E cabe ao poder concedente garantir que o contrato está sendo cumprido. É ele quem vai fiscalizar, né? E interferir quando for o caso. Então, ele vai fiscalizar se o contrato está sendo seguido. Se não estiver, ele vai interferir naquela prestação de serviço, né? E a concessionária, ela tem a obrigação de cumprir esse contrato, né? Permitindo que a administração pública possa fiscalizar se esse contrato está sendo cumprido. Então, ela tem que dar condições para a administração pública fiscalizar isso, né? Se não estiver sendo cumprido, a administração pública pode intervir na concessão, né? De maneira a garantir o serviço adequado, né? E a intervenção, ela tem que ser justificada. Se você for intervir, se a administração pública for intervir naquele processo, a intervenção vai ter que ser justificada,
né, através de um processo administrativo, um processo bem trabalhoso aí. E depois da intervenção, se for o caso, né, a concessão pode ser extinta, né, ou devolvida ao concessionário. Intervir, tá tudo errado, então vou extinguir aquela concessão ou não, tinha alguma coisinha, mas é possível consertar, eu posso devolver a concessão para a concessionária. Tem algumas maneiras de se extinguir uma concessão, né? A primeira maneira é o advento, que é quando o prazo da concessão acaba. A concessão é por 5 anos, acabou os 5 anos, né? Então a concessão está extinta, né? Tem a encampação, quando o prazo não acaba, ele está vigente ainda, né? A concessionária está cumprindo o contrato, mas o governo, o poder público, né, a administração pública, ela entende que é bom para a coletividade que ela assuma novamente a prestação daquele serviço. Nesse caso, então pode ser que precise pagar aí alguma coisa à concessionária, né, pagar uma indenização por estar se extinguindo. A incapação, então, é quando só o poder público tem vontade de extinguir, a concessionária está cumprindo o acordo, mas não tem vontade. A caducidade é quando a concessionária não cumpre o contrato, ela está deixando de prestar aquele serviço adequadamente de alguma forma. Então, nesse caso, a administração pública pode declarar caducidade e extinguir o contrato também, né? Tem a rescisão, que pode ser amigável ou não, né? Por algum motivo eles querem fazer rescisão, e a anulação. A anulação ocorre quando o ato administrativo que gerou aquele contrato era um ato nulo. Por exemplo, a empresa está prestando serviço, ótimo, está cumprindo o contrato, mas na habilitação ela usou um documento falso e esse documento foi descoberto só depois. Se ela usou o documento falso, quer dizer que aquele ato que ela tinha prestado, né, de assinar o contrato de concessão era um ato nulo. Então pode ocorrer a anulação da concessão ou permissão. E a falência, quando a empresa falha, né, aí não há o que se fazer, o Estado vai assumir aquela concessão ou permissão novamente, né? Vale o mesmo coisa para as duas, para a concessão e para a permissão, né? Esse contrato, essa lei, a 8987, ela não serve para os meios de comunicação, que tem uma lei própria para isso, tá? E as concessões anteriores a 88, né? Que elas não são regidas por esse contrato, então, porque elas não tinham licitação, não tinham nada. Então, ele trata disso, fala que dá um prazo para que as empresas se regularizem, né? E também já é aplicável para as empresas, para as concessões posteriores a 88 sem licitação, ou para as anteriores que ainda não foram inicializadas. Para esses dois casos, o contrato vai ser extinto, né? E as empresas vão ter que cumprir. Bom, é lei, né? A gente optou por fazer uma leitura da lei, explicar o que a lei fala. A lei é um pouco grande, então isso é um resumo para vocês ficarem por dentro mesmo. Espero que tenha ajudado. Até o próximo Pílula do Conhecimento. Vamos estudar, pessoal. Abração.